Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e hoje vamos falar de um jogo que se passa no Império Romano, na cidade de Augusta dos Treveros, que se tornou uma das maiores cidades ao norte dos Alpes europeus e uma das 3 cidades a receber o nome do Imperador Augusto. Ela foi construída por gerações de arquitetos para ser a residência do próprio Imperador Augusto. Atualmente a região é conhecida como Treveris e se localiza ao sudoeste da Alemanha, onde podemos ver sua entrada de longe devido ao grande monumento histórico conhecido como Porta Nigra. Nesse jogo nós vamos ajudar a construir 4 grandes monumentos históricos de Augusta dos Treveros e vamos escrever o nome de nossas famílias de arquitetos nos livros que contam as histórias do Império Romano. Então siga o Coelho para aprender a jogar Porta Nigra e depois saiba o que eu achei do jogo. Para iniciar a partida de Porta Nigra, coloque o tabuleiro no centro da mesa, embaralhe as cartas de construção e abra as 6 primeiras na lateral do tabuleiro, mostrando 6 espaços disponíveis. Então crie uma reserva com os marcadores de tocha, influência, moedas e estruturas de tijolo. Embaralhe as 10 peças de reabastecimento do mercado e coloque-as voltadas para baixo, próximas às estruturas. Embaralhe as cartas de reputação e abra as 14 primeiras, formando 2 fileiras de 7 na lateral do tabuleiro, mostrando 7 espaços disponíveis. Posicione o marcador de rounds no espaço marcado como round 1, então cada jogador escolhe uma cor e pega um tabuleiro de jogador, o deck de sua cor com 8 cartas e, se for um jogo para 4 jogadores, remova a carta para 2 e 3 jogadores do deck, um mestre de obras, 3 marcadores de ação, 5 romanos, 20 moedas, um marcador de tocha e um marcador de pontos de vitória, que posiciona no espaço 0 da trilha de pontos de vitória. Pronto, já podemos começar a nossa partida. No Porta Nigra, nós vamos mover o nosso mestre de obras pelo tabuleiro, comprando as estruturas de tijolo em cada um dos mercados. Então, nós podemos posicioná-las no tabuleiro em cada um dos 4 quadrantes, que representam os 4 grandes monumentos, que são a Basílica, o Anfiteatro, a Muralha da Cidade e a Porta Nigra. Os nossos esforços na construção de cada um desses monumentos vão nos recompensar com pontos de vitória. Ao final do jogo, o jogador com maior número de pontos de vitória é o vencedor. O jogo possui 2 rounds e uma partida para 3 e 4 jogadores. 3 rounds se for uma partida para 2 jogadores. Em cada round, nós vamos jogar todas as cartas de nossos baralhos até não restar nenhuma carta em nossas mãos. Então vamos ver como funcionam as nossas ações no Porta Nigra. A forma que jogamos as cartas é comprando 2 por vez, escolhendo uma dessas 2 e realizando ações disponíveis na carta, tantas vezes o número de tochas que aparecem na parte de baixo da carta. Marcamos as ações realizadas com nossos marcadores de ações. No início do turno de cada jogador, devemos realizar a fase de reabastecimento, onde vamos verificar quantas estruturas de tijolo estão presentes no mercado. E caso tenham menos de 7, devemos abrir as peças de reabastecimento e posicionar novas estruturas nos locais indicados. Faça isso até chegar ao mínimo de 14 estruturas. Então verifique as cartas de construção e, caso haja menos de 6 cartas, reponha os espaços até chegar a 6 cartas. Por fim, verifique as cartas de reputação e reponha até que todos os 14 espaços estejam preenchidos. Então chegamos na fase de ação do jogador, onde ele vai poder jogar uma das 2 cartas de sua mão. Escolha a carta que deseja jogar e realize as ações da carta, posicionando o seu marcador de ação na ação realizada. Você também pode gastar marcadores de tocha para realizar ações extras. Vamos conhecer as 5 ações disponíveis nas cartas dos jogadores. A primeira é pegar um marcador de tocha da reserva. Outra ação é pegar da reserva o número de moedas indicado na carta. A terceira ação é comprar do mercado uma estrutura de tijolo da cor indicada. Para realizar essa ação, você precisa estar no quadrante daquela cor de estrutura. Caso não esteja, você pode andar com seu mestre de obras apenas no sentido horário, pagando uma moeda para cada quadrante que andar. A estrutura branca pode ser comprada de qualquer quadrante, e se a carta mostrar um ícone cinza, você pode comprar uma estrutura de qualquer cor. O valor das estruturas está no seu tabuleiro de jogador. 1 para a estrutura preta, 2 para a azul, 3 para a vermelha,
4 para a amarela e 5 para a branca. A estrutura branca serve também como um coringa para representar, além do branco, qualquer outra cor. Se sua carta mostrar uma cor de estrutura que não tenha mais no mercado, aquele ícone se torna imediatamente um ícone cinza, permitindo que você compre uma estrutura de qualquer cor. Então posicione a estrutura no seu tabuleiro, no espaço da cor indicada. A quarta ação disponível nas cartas é posicionar uma construção no tabuleiro. Para realizar essa ação, escolha o quadrante onde deseja fazer sua construção e mova seu mestre de obras até lá, pagando o custo se for o caso. Então escolha o espaço vazio no qual deseja fazer sua construção, pegue a quantidade de estruturas de tijolo da sua reserva igual à cor e o número indicado no espaço e posicione um romano de sua reserva em cima da construção. Então ganhe a recompensa em pontos de vitória indicados no espaço. Caso você não tenha romanos disponíveis em sua reserva, você não pode realizar essa ação. Agora repare nas cartas de construção e se você atingiu o pré-requisito de alguma delas, fazendo a construção no quadrante indicado e da cor mostrada na carta. Se sua ação cumpriu a demanda, pegue aquela carta para você. Essa carta vai te dar pontos de vitória no final do jogo pela quantidade de quadrantes diferentes que você construiu. Por fim, repare se o número de estruturas de tijolo suas naquele quadrante alcançou um número múltiplo de 3. Se isso aconteceu, pegue a recompensa daquele quadrante indicada no tabuleiro. A última ação disponível é pegar um marcador de influência da reserva. O marcador de influência pode ser usado de 3 formas durante seu turno, e ele não requer uma ação para ser utilizado. Você pode comprar uma carta de reputação disponível entre as 14 cartas abertas, pagando a quantidade indicada na carta. Essa compra é limitada a uma por turno. Repare que algumas cartas têm como custo descartar um set de 4 cartas diferentes de construção. Isso significa que você está trocando 20 pontos de vitória por 30. Depois, 30 por 42 e, por fim, 42 por 56 pontos de vitória. Você também pode comprar um romano, pagando 2 marcadores de influência. E o último uso disponível é pagar 2 marcadores de influência para realizar uma ação de construção. Uma ação especial disponível é gastar uma ação, seja de suas cartas ou de um marcador de tocha, para ganhar uma moeda. Assim que o jogador terminar de realizar as ações da sua carta, ele deve descartar essa carta e comprar uma nova carta de seu deck, ficando com 2 cartas nas suas mãos. Então, o jogador seguinte inicia o seu turno da fase de reabastecimento e segue o seu turno da mesma forma. No último turno, o jogador vai ter apenas uma carta em sua mão, e ele é obrigado a jogar essa carta. Assim que todos os jogadores terminarem de jogar as suas cartas, o round termina e contamos a quantidade de estruturas de tijolo de cada jogador colocadas no tabuleiro. Então pegamos esse número, multiplicamos por 2 e cada jogador pode receber esse valor dividido da maneira como quiser entre pontos de vitória e moedas. Em um jogo para 2 jogadores, faça a mesma coisa, só que não multiplique por 2. Você vai receber o valor igual à quantidade de tijolos colocados no tabuleiro. Então os jogadores embaralham seus decks, compram 2 novas cartas e o jogador com menos pontos escolhe quem vai ser o primeiro jogador daquele novo round. No final do segundo round em um jogo para 3 ou 4 jogadores ou do terceiro round em um jogo para 2 jogadores, os pontos de vitória são contabilizados. Some os pontos de vitória já recebidos 1 ponto para cada marcador de tocha, cada marcador de influência, cada romano e cada estrutura de tijolo que restou na reserva de cada jogador. Some 1 ponto para cada 3 moedas e os pontos das cartas de construção e reputação. Então vamos aos pontos de vitória pelas construções no tabuleiro. Na Basílica, o jogador que construiu mais estruturas de tijolo na linha A ganha 12 pontos e o segundo 6 pontos. O mesmo é verificado então para a linha B. Em caso de empate, quem construiu a estrutura mais cara ganha. O anfiteatro funciona da mesma forma que a Basílica, mas possui 3 linhas, que pontuam 15 pontos para o primeiro e 7 para o segundo colocado na linha A, 10 para o primeiro e 5 para o segundo na linha B, 5 para o primeiro e 2 para o segundo na linha C. A muralha da cidade dá 20 pontos para quem possuir a maior quantidade de estruturas de tijolo e 10 para o segundo. Por fim,
A Porta Nigra vai premiar as estruturas de acordo com o número de andares de cada estrutura. Então o jogador que tiver mais prédios de 3 andares ganha 12 pontos e o segundo 6 pontos. O jogador que tiver mais prédios de 4 andares ganha 15 pontos e o segundo 7 pontos. E assim por diante até prédios de 8 andares. O Porta Nigra é um jogo de 2015 da editora Stronghold Games e a Conclave já anunciou que conseguiu o licenciamento do jogo para trazer aqui para o Brasil, mas ainda não anunciaram nada em relação à produção e a gente não tem nenhuma previsão ainda para lançamento aqui no Brasil. Esse jogo é dos designers Wolfgang Kramer e Michael Kisling. Essa dupla coleciona alguns clássicos, um deles o Tikal, e além disso também coleciona alguns prêmios da indústria. O Porta Nigra não teve um hype muito grande no seu lançamento lá fora, mas eu acredito que a galera que curte muito o Eurogame vai gostar muito desse jogo. Ele é um jogo em que você precisa planejar muito bem suas ações, porque você tem um número limitado de ações dentro do seu baralho e mesmo assim você vai comprando ela aos poucos e jogando uma carta por vez. Você inclusive consegue se planejar para acabar fazendo todas as ações das cartas. Mas para isso você precisa conhecer um pouquinho do jogo e ter um mínimo de um planejamento estratégico na sua cabeça. Então ele é um jogo para quem curte planejamento a médio prazo, ele tem bastante informação para você prestar atenção, ele não é um jogo casual para que você saia construindo em qualquer lugar do tabuleiro. Você precisa ter uma visão muito bem assim da marcação e do que os seus adversários estão fazendo para você conseguir ter os pontos de vitória das regiões, já que a gente está falando de um jogo de área control. Então não basta você construir um quadrante e só começar a popular um quadrante. Você tem que ir aonde o seu oponente está indo para roubar os pontos de vitória dele. Fora isso, o local que você constrói e a hora que você constrói faz toda a diferença de acordo com a demanda do mercado de construção. Então você tem que olhar o que o mercado está pedindo para você construir naquela hora e conseguir pegar aquela carta. Porque os pontos de vitória do Set Collection das cartas de construção são muito grandes. Fora isso, você pode usar esse Set Collection para conseguir potencializar a sua pontuação com as cartas de reputação. Então você pode conseguir inclusive 56 pontos de vitória com essa troca de cartas. Para isso você precisa se planejar muito bem. Lembrando que é um jogo de 2 rounds. Você vai jogar todas as suas cartas em um round e depois vai jogar todas as suas cartas novamente no segundo round. Então você tem ali um build-up para se preocupar no primeiro round, para no segundo round você, de fato, ir às suas construções. É claro que se você deixar todas as suas construções para o segundo round, você não vai fazer uso daquele benefício dos pontos de vitória e dinheiro, que é bem escasso no meio do round, onde ele faz aquele checkpoint ali para você dar um respiro, principalmente de dinheiro, para conseguir fazer as suas ações. Porque pode acontecer de você acabar gastando muito dinheiro para mover o seu mestre de obras pelo tabuleiro, porque as suas cartas não estão coincidindo com a posição em que ele está. E aí, aos poucos, você vai tendo a manha de posicionar o seu mestre de obras ali onde ele precisa ficar, para não gastar muito dinheiro com isso e fazer as ações exatamente quando você precisa. E é claro, vou falar do charme que o tabuleiro fica depois que você coloca aquele monte de prédiozinho. Fica um efeito muito legal do tabuleiro em 3D, com as torrezinhas de tamanhos diferentes nos espaços. É um jogo que chama a atenção. Tudo bem, os tijolinhos são todos cinza e tal. Acho que teria um trabalho a mais de produção se fosse fazer eles nas cores específicas. O jogo vem com 90 tijolinhos. Então, se você fosse fazer das 5 cores, possivelmente você ia ter que produzir aí de 20 a 30 de cada cor. Então, estamos falando de 150. Então, já seria um pouco mais custoso ter essa peça colorida já. Não faz muita diferença para o gameplay. O jogo continua até, inclusive, bonito com os prédiozinhos cinzas. Então dá esse charme a mais para um jogo que é bem interessante. Então a galera que curte euros médios, jogos de planejamento e jogos de área control
vai gostar desse jogo. Eu gostei do Porta Nigra, eu acho que ele é um jogo gostoso de jogar, ele não leva muito tempo também, ele não tem muito downtime. O fato de você comprar as suas cartas no final do seu round permite com que você pense na sua jogada enquanto os outros jogadores estão jogando. Então quando chega no seu round, você meio que joga ele quase que no automático. Você já sabe o que fazer. É muito difícil acontecer algo que estrague completamente a sua jogada. Você vai ter ali um plano B e um plano C, porque você já pensou nisso. E também as suas ações acabam sendo limitadas, porque você tem só 2 cartas, cada carta tem um número limitado de ações e um número limitado de ações que você pode fazer. Então acaba que ele flui muito bem. Então não vejo a hora da Conclave conseguir produzir esse jogo, trazer para o Brasil e apresentar para o público, porque eu acho que é um jogo que tende a amadurecer um pouco mais o nosso mercado de board games e tenho certeza que tem um público muito grande aí que vai gostar do Porta Nigra. Então eu espero que você tenha curtido o Porta Nigra, tenha curtido este vídeo e se você curtiu esse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a crescer e quem sabe até melhorar a quantidade e a qualidade do meu conteúdo. Deixe aí nos comentários o que você achou, o que você acha que pode melhorar, alguma sugestão de jogo que você queira ver, queira conhecer, jogos lá de fora, jogos nacionais, que eu vou colocando aí na agenda e soltando aos poucos pra galera. Não se esqueça também de seguir o Coelho pelas outras redes sociais, que vai estar aí no final do vídeo. E a gente se vê em uma outra oportunidade. Valeu!